seja bem-vindo a mais um programa Transparência. Hoje aqui com o jornalista Jean Vicente. Tudo bem, Jean? Muito bem, Sérgio. Muito obrigado pelo convite, de estar ajudando aí a passar essas informações para a nossa população. Né? Legal. Para quem não sabe, o Jean é assessor de imprensa aqui da Câmara Municipal e está conosco há quanto tempo, Jean? Estou desde fevereiro aqui na Câmara. Parabéns pelo seu bom trabalho. Muito obrigado, Sérgio. E o nosso entrevistado é o vereador Alessandro Maraca. Tudo bem, Maraca? Tudo bem, Sérgio. Muito obrigado pelo convite. É bom estar com você e com o Jean aqui. Eu acho que é legal para a gente poder falar um pouquinho do trabalho que vem sendo desenvolvido nesses primeiros 100 dias, né, aqui na Câmara Municipal. Aliás, muito trabalho, graças a Deus. Eu vou começar com o Jean para dar uma informação. Ele falou de muito trabalho mesmo, né, Jean? Nós triplicamos o nosso trabalho aqui. Você fez um relatório lido aí pelo presidente? A gente mostramos o trabalho que é feito pelo corpo da Câmara inteira, né? Esses 27 vereadores que chegaram e estão mostrando muita coisa, e isso interfere, lógico, na nossa produção também. Foi mostrado na semana passada, nesse balanço também dos 100 dias, que o volume de informação 3 vezes mais na divulgação em nosso site hoje. Isso vem ao encontro do que é a transparência, a prestação de serviço dos vereadores, que o pessoal está trabalhando demais. A gente vê que tem vereador que não para aqui na casa. A gente vê que o Maraca não para, inclusive nas redes sociais, né? Toda gente... hora entrando ao vivo também. Está sendo bom essa questão de rede social? É um mecanismo, uma ferramenta muito boa, Sardinha. Uma ferramenta que funciona, barata, né? O vereador que arca com o custo da sua internet, de onde ele está, onde ele vai entrar. Então, eu vou te dar um exemplo. Essa semana nós entramos 2 vezes lá do Ribeirão Verde, falando com as pessoas, mostrando, nós vamos falar desse assunto daqui a pouco, mas mostrando o que não estava acontecendo no bairro e as pessoas falando que estava acontecendo. Então, eu acho que rede social é importante, a gente tem um feedback bem rápido disso tudo, ainda mais com essa nova legislatura que, como o Jean disse, tem trabalhado muito. E eu vou dizer uma coisa, e isso é natural, né? É bom as pessoas entenderem isso. Tem coisas que eu vou fazer enquanto vereador que não é o pensamento de todo mundo. Então existe divergências de pensamento. Existem algumas proposituras minhas que não vão passar por aqui porque a maioria do corpo da Câmara Municipal vai entender que não é legal. Mas eu vou continuar com os meus pensamentos e vou defender tudo que eu acho que seja bom para Ribeirão Preto. Muita gente pergunta, Maraca, você é oposição à situação? Eu sou Ribeirão Preto. Até agora eu tenho sido pegado, encampado as coisas que são boas para Ribeirão Preto e tentado tocar. Tá, você é presidente da SEDA Antônio Mugnato Marinsec, que está sendo uma coisa terrível, a gente vai falar sobre isso. Você é do Aeroporto Leite Lopes, outra coisa. Você é do Centro Administrativo e a Comissão Permanente de Comunicação. Vamos começar pela Antônio Mugnato Marinsec, que a gente tem imagem, você já visitou lá algumas vezes, mas a sensação do Ribeirão Pretano que mora no Ribeirão Verde, até estranho falar isso, é que não está andando aquilo lá, Maraca. Não é a sensação só de quem mora lá, não. Acho que todo mundo está vendo. Primeiro que é uma obra que iniciou em junho do ano passado. A primeira medição e o primeiro pagamento foi em junho. Temos imagens lá. Temos imagens, né? Estamos acompanhando então algumas imagens. Vocês podem notar, essas imagens elas foram feitas logo antes da paralisação geral dessa obra. Ela foi paralisada por um bom tempo. Nós vemos aí a necessidade de retirada de alguns postes por parte da prefeitura, mas isso não impede que a empresa tivesse avançado mais nessa obra. Essa empresa, desde junho do ano passado, ela avançou apenas 7% do tamanho da obra. Existe uma ponte lá na frente que ela já poderia estar fazendo, existem algumas outras partes da obra que ela poderia estar fazendo. Aliás, essa obra começa a ser feita de maneira errada, né? E aí um misto de erros da prefeitura e da empresa, que qualquer obra que você pega, ela começa por um extremo e ela vai terminar no outro extremo. Essa não, essa obra começou no meio, porque era onde a prefeitura conseguia liberar eles para fazer, porque existe uma série de desapropriação por parte da prefeitura que precisa ser feita e que não foi feita ainda, mas existe também um campo largo que essa empresa poderia estar trabalhando e não está. Aí, só para completar, no início dessa semana nós recebemos a informação de que a empresa iria iniciar a obra. Segunda-feira passada, hoje é segunda-feira, na segunda-feira passada, 7 dias atrás, eu fui para o bairro, 7 horas da manhã nós chegamos no bairro. Por quê? Obra nesse porte, a gente sabe que o pessoal começa a trabalhar às 7, vai até às 5 trabalhando.
Eu cheguei às 7 da manhã, ficamos lá das 7 às 8h30 e nada, nenhuma máquina, nada. Existe um local lá, um campo fechado, onde eles costumavam aguardar as máquinas, não tinha nenhuma máquina, não tinha nada. À tarde veio a notícia de que tinha uma máquina trabalhando, eu voltei no bairro, inclusive eu fui sábado no bairro de novo, não fez nada, é uma máquina que está lá enrolando, dando volta para cima e para baixo para dizerem que retomaram a obra. Mentira, continua um engodo, aquela população continua sofrendo, aquelas pessoas, a gente está falando de 60, 70 mil pessoas que dependem daquela passagem, é um absurdo. Todos os dias que eu vou lá, eu demoro 20, 25 minutos. Não estou em horário de pico. Em horário de pico é 40 minutos para sair do bairro. Fora o risco de acidente. Por quê? Existe uma vala de cada lado daquela via estreita, que é de mão dupla. Uma vala de cada lado. Com os buracos agora no meio, a pessoa, uma tiradinha que ela dá, ela vai cair na vala. Isso tem acontecido. E outra coisa, um acidente ou uma árvore que cai lá, aí o trânsito para de vez. Então a população não aguenta mais, é quem mais tem sofrido. Vereador, e aqui na Câmara, a gente sente todos os dias aqui a dificuldade de se resgatar a confiança da população no Poder Legislativo. Você falando tudo isso, Ribeirão Verde, vai começar a obra? Não começa. Vai acontecer isso? Não começa. Isso também a população vai perdendo a credibilidade do poder público. Claro. Eu acho que... Como que você vê essa situação da falta de credibilidade gerada por fatos de verdade, né? Fatos que jogam contra o poder público? E você tem toda a razão. Primeiro que aí uma obra que começa a medição em julho do ano passado, recebendo já em julho do ano passado, entrega a última medição em outubro, no máximo em novembro, e nada mais é feito, nós temos aí quase 5, 6 meses de obra parada, sem nada avançando. A população fala, isso não vai acontecer nunca, está todo mundo cansado de ser enganado. Em época de eleição todo mundo fala que vai fazer e depois não faz. Mas eu vou te falar uma coisa, nós, enquanto CE, já comunicamos o poder público, nós vamos essa semana fazer uma reunião lá do local, mostrando que não tem obra e pedindo mais uma vez para a Prefeitura cancelar esse contrato com essa empresa, chamar a segunda colocada, se ela não aceitar o valor, chamar outra licitação. Sei que uma licitação é cansativo para as pessoas que estão lá, mas eu estou sendo muito sincero, talvez seja o melhor remédio, o mais amargo, mas o melhor remédio para aquela obra. Eu vou te fazer uma pergunta meia dura, quem está sendo enganado, o povo ou o prefeito? Ou os dois? Não, eu acho que o povo é o mais enganado, né? O povo sempre é quem mais sofre, porque o povo não tem a caneta na mão. Agora o prefeito tem a caneta na mão, o secretário de obras tem a caneta na mão, o secretário da administração que cuida do processo tem a caneta na mão. É isso que nós estamos pedindo. O que eu acho, se a empresa realmente tivesse retomado a obra, se a gente fosse lá e tivesse vendo dezenas de trabalhadores, máquinas trabalhando, o asfalto saindo, não está acontecendo. O proprietário dessa empresa veio aqui na CE, a gente confiou, a gente acreditou nele quando ele chegou e falou assim, até agosto nós vamos ter aí a obra concluída da igrejinha ali do Ribeirão Verde até a Ianguera. Cara, e não fez nada. Desde que ele falou isso, Jean, desde que ele veio aqui e fez essa afirmação, ele não andou 1 metro de asfalto lá. Então, você vai acreditar como? Não dá mais. A população cansou de acreditar. E a CPFL para tirar aqueles postos ali? Não está demorando também demais, não? Também. A CPFL espera um aceno da prefeitura. Tem um custo, não é barato. Aliás, eu acho assim, todo lugar que tem um poste da CPFL, o poste está sob uma terra ali, que é de quem? Que pertence a quem? Da prefeitura. Da prefeitura. Ela paga aluguel por isso? Então, ela não paga, mas ela cobra para mudar. Não paga aluguel. Exatamente, ele não paga aluguel. Tem uma ação na justiça, diz que ela ganhou, não ganhou. Mas assim, tudo que ela vai fazer, ela cobra da prefeitura. Tudo que vai fazer, ali é uma via, nós precisamos de uma iluminação melhor. Ela quer cobrar para tirar. Então cobra, fica em mais de R$400 mil. A prefeitura tem como fazer, porque é contrapartida. Quando a prefeitura assinou o processo do TAC, dessa verba toda, de mais de 300 milhões que vem para Ribeirão Preto através disso, ela dá como contrapartida algumas desapropriações, alguns terrenos, e essa questão, por exemplo, da CPFL é contrapartida do município. O município tem que arcar com isso. Vai lá e parcela para pagar isso aí, chega na CPFL, chama eles para conversar. O tanto de coisa que o município faz para a CPFL,
e a gente ficar à mercê disso, mudar isso tem que ser princípio básico para essa obra, já devia ter sido feito já. A questão você falou em ano eleitoral se fala muito que vai fazer, que não vai fazer. Você tem duas CEs aí, vamos dizer assim, que chamam a atenção, né? Essa do Ribeirão Verde e a outra também, talvez, desse ano eleitoral, que sempre, todo ano eleitoral é recorrente, que é a CE do aeroporto. Não, o aeroporto, todo ano eleitoral tá pronto. Parece que o vereador Maraca falou assim, eu vou pegar as duas CEs que vai dar mais dor de cabeça. Por que você escolheu também? Porque a CE do aeroporto também, ela foi reativada, né? Você acabou continuando trabalhos que a Câmara já fez. Tinha iniciado, mas você acha que agora é a questão de estar continuando com o trabalho para colaborar? Já que é uma discussão recorrente ainda. Exatamente. Né? Na verdade, Jean, eu sou muito progressista. Eu acho que a cidade precisa de crescer, ela precisa de expandir, ela precisa de... sem aumentar impostos, ela precisa de arrecadar mais. Como que ela arrecada mais? Aumentando o serviço gerado, gerando mais emprego, fazendo com que as pessoas possam ter dinheiro no bolso e gastar. A economia de uma cidade, ela gira assim. As pessoas às vezes não têm a dimensão, às vezes pensam assim, o aeroporto internacional é legal para a gente ter um movimento de avião aqui. Não é isso. O Aeroporto Internacional de Cargas vai fazer a economia de Ribeirão crescer muito. Talvez seja um motiz dos mais importantes nos últimos 20 anos para o crescimento da cidade, para o crescimento na parte logística. Nós vamos gerar muito emprego, são muitos galpões que são construídos para receber e para despachar essa mercadoria para todas as regiões do estado. Emprego direto e indireto, né? Empregos direto e indireto e aumento na arrecadação de impostos. A prefeitura, para investir em saúde, quando aumenta o ICM, os impostos diretos que são da prefeitura, a gente sabe do ISS e do IPTU, são os mais comentados. Mas a prefeitura ela recebe uma grande porcentagem do IPVA dos carros das pessoas, ela recebe uma porcentagem do ICMS. Então, se a gente foca, de repente, no ICMS para essa questão da internacionalização do aeroporto e de toda a necessidade logística que nós vamos ter na região, nós vamos aumentar muito a arrecadação, muito. Nós temos que vender esse serviço para muitas cidades e para muitas empresas. Nós temos que mostrar para as empresas que vai valer a pena ela vir trazer, escoar a mercadoria dela desse porto de Ribeirão Preto. Então, eu tenho certeza, geograficamente Ribeirão Preto está bem situado, é uma cidade atrativa para muitas pessoas e nós precisamos dessa internacionalização. Só para eu falei com o dono, com o diretor proprietário da TEAD, né, que é a empresa que já investiu ali, e ele falou: Maraca, nós estamos prontos para operar, nós queremos iniciar essa operação. O que nós precisamos de uma ampliação da pista. O valor de investimento a priori não é tão grande, é lógico que para deixar tudo pronto e redondo vai um investimento maior, mas nós já poderíamos estar recebendo aeronaves aqui de grande porte e Ribeirão Preto já podia estar na rota das grandes empresas de logística há muito tempo. E a questão, como você disse, perdão, Sérgio, a questão é investimento, ver como isso, é um investimento para ter esse retorno. Mas você acredita que o aeroporto ainda será algo concreto para Ribeirão Preto ou será sempre uma bandeira política? Eu tenho certeza que vai ser. E nessa legislatura ainda, não estou menosprezando o trabalho feito por outros, nem nada, mas esse é o momento. Nós precisamos de pegar isso agora com unhas e dentes, juntar todas as forças vivas, e eu vou fazer isso enquanto presidente dessa CE. Nós vamos trabalhar para que a Ribeirão Preto tenha... E outra coisa, o prefeito é do mesmo partido do governador, é a hora, é o momento. O presidente da República já acenou, depois deles terem cortado os repasses que seriam feitos, já acenou com a volta desses recursos para Ribeirão Preto. Então é a hora, é o momento de que nós façamos dessa vez essa ampliação e que o aeroporto realmente comece a funcionar como um aeroporto internacional de cargas. Você está também na sede do Centro Administrativo. Queria te perguntar como é que o governo tem recebido essa sua iniciativa, porque me parece que o governo também queria fazer isso em outro local, e agora um outro prédio do Lar Santana, alguma coisa assim,
que você também está querendo aproveitar antes que vire palco para outras coisas. Como é que o governo está recebendo essas suas iniciativas? Foi bom você tocar nesses dois assuntos. Primeiro eu vou separar o Lar Santana, né? O Lar Santana não cabe o centro administrativo ali, o centro administrativo é muito grande. Sim, Santana, mas você quer utilizar para outra coisa. Para outra coisa, nós precisamos de usar. Quando a gente deixa um prédio daquele parado... Sim, o símbolo, né? O símbolo, não é só isso, Jean. Por exemplo, a prefeitura paga aluguéis de pelo menos 3 prédios na Vila Tibério, um da regional da Vila Tibério, outro e outros 2 na área da saúde, para atendimento da área da saúde. Esse recurso poderia estar sendo investido e sendo economizado e utilizando aquele prédio. Nós temos entidades que querem ser parceiras naquele prédio e o prédio fechado, quanto mais ele ficar fechado, lá, tem também, né? Tá aí, ó, o prédio fechado, e quanto mais ele ficar fechado, mais deteriorado ele vai ficar, sofrendo risco aí, inclusive, de que possa ser invadido, né? A gente sabe que existem grupos que invadem e depois tem dificuldade para retirar, furtado, nós já tivemos torneiras, pias, entre outros acessórios furtados ali. Então, quanto mais demora para a prefeitura ocupar aquele prédio, pior vai ser. E aí quem paga o pato mais uma vez é a população, mais uma vez é o entorno, são as pessoas que estão lá e estão preocupadas. Então a gente está querendo resolver. Além das audiências públicas que nós fizemos, nós já iniciamos uma tratativa com o Centro Paula Souza, né, que cuida das ETECs, das FATECs, e também com o SESI, que são entidades que têm como investir. A prefeitura hoje não tem recurso próprio para investir, mas pensa na economia de aluguéis desses prédios. Então vamos pensar aí que hoje ela pague só na Vila Tibério ali, vamos chutar baixo, 15 mil reais de aluguéis. Poxa vida, isso em um ano são 170 mil reais, que daria para fazer, de repente daria para consertar o espaço que poderia ser utilizado por eles, né? E depois ir trazendo empresas, trazendo gente parceira. Outra coisa, quando eu falo de um centro administrativo, é pensando na modernização da cidade, é pensando numa gestão eficiente, numa gestão atrativa para o cidadão e que tenha eficiência econômica, a gente deixar de gastar com aluguéis. Hoje em Ribeirão existe sei lá, as pessoas querem insistir em alugar prédios no centro da cidade, pagando grandes quantias, e prédios que são adaptados de maneira inadequada. Vamos lá, vamos falar. Secretaria, né, da Fazenda, lá na Lafayette 1000, um absurdo que a prefeitura paga de aluguel ali. Secretaria da Saúde, ali na Prudente de Moraes, um absurdo ali, aquele prédio azul é da prefeitura, da Secretaria da Saúde, um absurdo que a secretaria paga de aluguel ali. Morro do São Bento, ali tem a Secretaria da Administração, da Educação e do Planejamento. Isso. Como é que o planejamento pode cobrar de qualquer empresa, de qualquer comércio que ele tenha acessibilidade, né? Se você vai abrir um comércio no centro de Ribeirão, você vai ser cobrado pelo planejamento de ter acessibilidade. E o prédio da Secretaria do Planejamento não tem acessibilidade, porque é um prédio antigo, um prédio que não dá para ser adaptado. Então, ou se for adaptado, vai ficar muito caro. Então, começa a pensar, tem muita coisa que a prefeitura pode fazer, economizar, deixar de gastar e trazer eficiência para a vida das pessoas, mudar a vida das pessoas. Nós teríamos um centro administrativo, um grande poupa-tempo funcionando para as pessoas. Então, vamos ser simples. O cara quer abrir uma meia, ele quer resolver problemas, tá? Ele tem que ir lá na 13 de maio, depois ele vai ter que ir na Secretaria da Fazenda, voltar na 13 de maio. Ele faz tudo num lugar só. O que se economizaria de combustível dentro da prefeitura? Eu fui secretário da Cultura em Ribeirão Preto, eu mandava o meu motorista ir na fazenda para pegar um documento para levar na Secretaria da Administração, voltar na Cultura com o documento assinado e levar na administração de novo. Olha o quanto de gasolina nós gastamos, e aí nós vamos estar com tudo num lugar só. Otimizando esse serviço. Esse motorista pode estar à disposição para uma outra coisa. A gasolina, o dinheiro da gasolina pode ser gasto com o munícipe. Telefone, a gente estando tudo num prédio só, nós não vamos precisar de ligação externa, a gente vai usar tudo PABX para falar dentro do próprio local. Então, quer dizer,
são muitas economias, vigilância, né? Hoje cada um dos prédios que a prefeitura tem que ter um vigia. Lá não, lá poderia ter uma base da guarda junto. E temos casos recorrentes de furtos em vários pontos distribuídos pela cidade. Exatamente. E aí você pode pegar esses vigias que hoje estão nos lugares, colocar nas escolas que estão tendo furtos toda semana. Aí, só para terminar, a prefeitura gasta hoje pelo menos 6 milhões de reais por ano de aluguel. 6 milhões de reais. Isso a gente ainda não está com o levantamento completo, porque está sendo muito difícil, viu? Queria, inclusive, fazer uma reclamação aqui com o prefeito, porque os secretários, nem todos eles, colaboram de maneira clara com essas informações. A gente está buscando essas informações. Lembrando que essa Câmara já aprovou na semana passada uma mudança importante na lei orgânica. Isso. Aprovado por unanimidade por todos os vereadores, e mesmo que foi do vereador do Marinho Sampaio, para que tenha clareza. Que exige que a mudança na questão dos requerimentos, com mais clareza nas informações. Isso é muito importante. E aí, só para encerrar esse assunto também, eu passar a bola para vocês. A gente sugere a Cianê, mas não precisa de ser lá não, pode ser outro local. A sugestão é porque lá é uma área degradada, a população sofre ali naquele entorno com isso. Nós entendemos que o tamanho ali é um tamanho ideal, que dá para fazer um centro administrativo, tem entrada pela Costa e Silva, pela Via Norte. Muitas avenidas, né? É próximo do centro da cidade, né? Próximo da área central, próximo da rodoviária, próximo de transporte público, passa muitas linhas. Exatamente. É uma questão que pode dar acesso para toda a população. A logística ali é boa. Mas, de repente, a gente recebeu aí o Sinduscom esses dias, vários empresários da área de construção civil, e a gente sabe que hoje, para alguém fazer um empreendimento na cidade, ele tem que dar uma contrapartida para a cidade. De repente, essas empresas podem se juntar e dar de contrapartida para a cidade a construção desse centro administrativo em uma área que elas queiram valorizar também. Né? Porque aí é a lei do mercado, e a prefeitura não colocaria nada do bolso, nenhum recurso do bolso. Isso chama PPP, parceria público-privado. E aí a prefeitura, além de não pagar nada, ela vai deixar de gastar a médio prazo 6 milhões de reais por ano, que poderiam ser investidos, por exemplo, na construção de creche, de escola, de postos de saúde. Esse é o tipo de relacionamento com as empresas que o poder público pode e deve ter. Então, legal, o telespectador está em casa assim, poxa, que ideia legal, o Maraca fez um trabalho bom. E a pergunta que eu fiz no começo, como é que a prefeitura está recebendo isso? Está pelo menos dando importância para isso? Então, senão não vai adiantar nada, você vai trabalhar e vai ficar nisso. Nós ouvimos o secretário do Planejamento que disse que se ele for elencar as 10 atividades mais importantes da prefeitura para esses 4 anos, com certeza um centro administrativo está dentro, mas não é as primeiras prioridades. Eles, segundo ele, eles têm 2 prioridades. Um é o projeto de governança que eles estão fazendo e o outro é o plano diretor, a aprovação de um plano diretor para Ribeirão. Eu não tiro a razão dele, mas a gente é uma prefeitura com muitos técnicos e ele poderia destacar um técnico desse para já ir trabalhando essa questão junto com a gente. Só que nós estamos fazendo um trabalho para ele, nós estamos fazendo uma lição de casa, e a hora que eles receberem essa lição de casa, o que nós queremos com essa CE? Mostrar os locais disponíveis, mostrar as cidades que já têm um centro administrativo que funcionam, quais os modelos que funcionam melhor, se é um modelo vertical, se é um modelo horizontal, levar informações do crescimento no entorno, porque olha, um centro administrativo, ele leva outros investimentos. Sim. Ele vai ter uma área de alimentação, ele pode ter uma área de lazer, ele vai ter cartório dentro desse centro administrativo, ele vai ter empresas de fotografia ali para fotos, de xerox, entre outras coisas. Então, é o que observamos hoje no Poupa Tempo. No Poupa Tempo, a gente tem bastante coisa. O próprio Poupa Tempo, ele é um grande atrativo para o novo shopping ali. O novo shopping sabe que o Poupa Tempo leva muita gente lá. Então, você tendo um centro administrativo desse em determinada região, você valoriza todo o entorno. E é interessante para as pessoas investirem. Tá, agora voltando aqui para nós, para a Câmara, como é que você avalia esses 100 dias da Câmara? Entre vocês, vereadores, o trabalho no geral e as primeiras posições da presidência com relação principalmente à transparência. Trabalho, a gente já sabe que triplicou
Mas as atitudes internas, como é que você vê isso? No geral, eu vejo com muito bons olhos. Eu acho que a gente ainda tem que caminhar em algumas coisas. A gente não pode misturar transparência com economia, com gestão. Cada uma dessas coisas deve ser feito da sua maneira, né? E da maneira certa. Por exemplo, a gente tem ferramentas, o vereador ele tem ferramentas para trabalhar. Ele não pode abrir mão dessas ferramentas, porque senão o que ele quer fazer para as pessoas ele acaba não conseguindo fazer. Mas passos importantes têm sido dados. Por exemplo, a questão de publicar no site da Câmara os gastos dos gabinetes, inclusive com os assessores. Nós reduzimos esse número de assessor, é uma redução considerável. Nós temos a economia aqui na própria TV Câmara, Serginho, de quase R$600 mil por ano, uma economia, um dinheiro que era gasto aqui para a transmissão disso, mas nós precisamos de otimizar o serviço da Câmara também. Por isso que eu estou falando, nós precisamos de ferramentas. Vou dar um outro exemplo, a própria TV Câmara. Ela precisa de ferramentas para transmitir para as pessoas. Então nós precisamos de modernizar a TV Câmara. Aliás, temos sido cobrados por munícipes aí de algumas dificuldades que temos tido. Exatamente. Eu acho que é isso que você está querendo dizer. É isso que eu quero dizer. É uma ferramenta muito boa que algumas cidades têm, estão sabendo aproveitar, e nós precisamos de saber aproveitar isso também. Eu estou dizendo de forma muito séria, para prestar conta para as pessoas. Porque hoje a população quer saber de tudo. Isso e tem o direito. Esse incômodo da população, que eu acho algo louvável, de assim, por que não pode divulgar? Por que isso? Exato. E a TV Câmara, como o site oficial e os informativos de todos os vereadores, as redes sociais, que é muito bem utilizado por todos os vereadores da casa, é isso, é saber de tudo, é o cidadão fazer parte realmente da Câmara. Exato. Então acho que é por isso que vocês são muito cobrados quando algo dá errado, né? Acho que isso é importante. E imagina, Jean, se a TV Câmara existisse há 2 décadas aqui em Ribeirão, o arquivo que nós teríamos hoje, riquíssimo de informações, o quanto a gente poderia aprender com o passado, tanto com as coisas que deram certo, quanto com as coisas que deram erradas também. Eu acho que de todas as formas a gente aprende com o que está certo e com o que está errado. Então, eu acredito que essa é uma grande ferramenta. Já estou entrando na parte que eu também sou presidente da Comissão de Comunicação, né? Sim. E é importante a gente falar disso, a comunicação. E quando eu falo que é uma ferramenta muito boa, é uma ferramenta de prestação de serviços, de prestação de contas e prestação de serviços para a comunidade também. Eu vou te contar um fato curioso para você também, Jean. Na legislatura passada, quando havia uma blindagem, sei lá como é que é, o Bertinho Scandioso tentou emplacar uma CPI. Tinha aquela coisa de 5 CPIs, e que nessa presidência, tudo que tem sido feito para investigar tem sido aberto. É uma coisa bem legal. Mas naquele dia não passou uma CPI. Eu cheguei em casa, meus vizinhos me pararam, rapaz, para dizer por que não estava deixando, na época, instalar a CPI. E tivemos um caso semelhante aqui que o plenário, nesse ano, o plenário, os 27 vereadores aprovaram a criação da 6ª CPI, que é algo que no passado não ocorria. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas estavam assistindo. Então vai naquilo que você falou, as pessoas querem participar. Serginho, então essa é uma ferramenta muito importante. Fora de brincadeira, eu tenho eu saio muito, eu ando perto da minha casa, ando nas praças, vou para alguns bairros onde eu tenho amigos. E o número de pessoas que falam assim, eu tô te acompanhando. Eu falei, você tem ido na Câmara? Não, eu te vejo na TV Câmara. É muita gente, porque agora, com a TV digital, com as reprises que a gente tem, lembrando possibilidade. Que esse ano começou a transmissão também pelo Facebook, que a gente sabe que atrai o próprio YouTube, que acaba sendo um grande arquivo de registro. Se as pessoas quiserem acompanhar cada uma das CEs da Antônia Mugnato Marinsec, por exemplo, é só entrar lá no YouTube. Então, tudo isso são ferramentas para que as pessoas possam acompanhar. Então é uma ferramenta de prestação de contas e de prestação de serviço também. Porque teve gente já que veio aqui numa sessão, porque na sessão anterior ouviu alguma coisa que interessava para elas e elas vieram aqui. Aí é prestação de serviços, né? E prestação de contas é para a gente mostrar que a gente realmente tem trabalhado. Pouca gente sabe que houve corte de assessores nos gabinetes. A Câmara já chegou a ter nos seus gabinetes 11 assessores.
né? Hoje a gente tem 5 assessores, todos com os vencimentos publicados, os vencimentos do vereador são publicados. Tem gente, e eu até pensava isso também, que já me fala assim, mas o vereador tem 14º. Não, o vereador não tem nem 13º. Né? O vereador não ganha salário, ele ganha subsídio. Então ele não tem 13º, não tem registro, ele não tem férias. Tira férias porque quando tem recesso são os dias que ele não precisa teoricamente de vir aqui. Mas a gente sabe também, principalmente esse ano que foi o primeiro ano, eu vi praticamente todos os vereadores trabalhando todos os dias do mês de janeiro, o que é salutar para a Câmara. E eu sei que nos próximos anos, tudo mais tranquilo, cada um vai aproveitar o seu período para ter as suas férias com a família também, mas o pessoal está querendo trabalhar e isso tem sido muito legal. Alguma pergunta mais? Rapidinho, porque nós já estamos... Eu gostaria. CEs, tem muita na Câmara ou é trabalho que tem que ser feito? Eu acredito que a CE é uma ferramenta importante e que eu, como vereador, não vou lançar a mão. Por mais que às vezes a gente ouça algumas críticas, mas se a pessoa vier aqui acompanhar uma CE, por exemplo, a da Mugnato mesmo, se a gente não estivesse fazendo o que está fazendo, a coisa estava andando, todo mundo acreditando nessa história de que a obra continuou lá. E só quem sabe que não continuou é quem passa lá todos os dias. Então as CEs são importantes, desde que elas tenham começo, meio e fim. Desde que o vereador não abra ela só para ter uma bandeira, para falar, eu estou carregando essa bandeira aqui. Então, além das 3 CEs que eu presido, e que eu até falando com a imprensa, acho salutar que as minhas tenham começo, meio e fim, por isso eu tenho alguns outros temas para trazer à discussão e para abrir CEs, que eu não vou abrir enquanto não terminar alguma dessas, né? Então quero terminar para abrir novas CEs. Mas eu faço parte de outras CEs importantes. Tem uma CE que é muito importante para mim, que é uma bandeira minha, que é aquela UPA do Quintino 2. Aquela UPA também virou um engodo. Gente do céu, do lado tem um supermercado que abriu lá, em 3 meses eles construíram um mercado que é maior que a UPA. E está funcionando, daqui a pouquinho é aniversário de 1 ano do mercado, o mercado adora fazer aniversário, né? Lá vai fazer aniversário de 1 ano e a UPA nada ainda. E a UPA está parada. Quando eu fui lá tinha 10 pessoas trabalhando lá dentro, lixando parede e tal, agora não tem mais nem isso. A prefeitura descobriu que o contrato reincindiu e não foi renovado, vai ter que fazer talvez uma nova licitação para terminar. Gente, é uma UPA que vai atender uma população de 200 mil pessoas naquela região. É uma UPA que atende Geraldo de Carvalho, Marinsec, Heitor Rigon, Quintino 2, Simeone, Avelino Palma, Parque dos Sabiás, atende o Complexo Ribeirão Verde, né? O pessoal do Ribeirão Verde é atendido ali no Quintino 2 hoje, vai ser atendido, Tanquinho, Vila Mariana, é muita gente. E aí fica aquela coisa parada ali e as pessoas sofrendo, precisando de um bom equipamento médico e não tem. Maraca, para terminar, o seu recado da população, alguma coisa que você queira dizer? Primeiro convidar a todos a conhecer o nosso trabalho, mais uma vez dizendo, né, nós temos pensamentos diferentes e é bom que cada um seja diferente. Então muitas vezes eu posso defender uma bandeira que não seja o mesmo pensamento seu, mas eu estou aberto a discutir, a entender o seu lado. E quem sabe você entender o meu lado também, a gente pode mudar os pensamentos. Raul Seixas falava que ele preferia ser a metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Também penso assim, a gente pode mudar de opinião, né? A gente pode, ouvindo as pessoas, mudar de opinião. E quando a gente acha que a nossa opinião está certa, nós vamos defender até o fim. E hoje a gente tem defendido essas questões até o fim. Acredito muito no poder transformador da política. Nós vivemos um momento difícil em que as pessoas estão descrentes. Mas pensa bem, Sardinho, pensa bem, Jean, há alguns anos atrás tudo isso estaria acontecendo e ninguém estaria sabendo de nada. Nós estamos avançando. Eu estou vendo gente que foi presa que ninguém acreditava que seria presa, gente que está preso há muito tempo. Nós temos ex-ministros presos, deputados, senadores presos, governadores de estado presos, coisa que isso não acontecia antes. E hoje está acontecendo. Então, esse é o momento de limpeza, o momento que as pessoas têm que começar a prestar atenção e saber o que é bom e o que não é bom para a sua cidade. Obrigado, Maraca. Obrigado você, Serginho. Obrigado, Jean. Jean, sempre à disposição. Você que está aí nos assistindo, continue com a gente. Tem mais aí? Transparência é a nossa imagem. Tchau.